Meu nome é Penélope de Carvalho e estamos lendo o livro Acredite e Vença, do Dr. Joseph Murphy. A fé entra pelos ouvidos, disse o apóstolo Paulo. Preste ouvidos às grandes verdades divinas, à voz divina. Em que língua fala essa voz? Não é em inglês, francês ou italiano, mas na linguagem universal do amor, da paz, da alegria, da harmonia, da crença, da confiança e da boa vontade. Preste ouvidos a essas qualidades e potências divinas. Sorva mentalmente essas qualidades positivas e duradouras e aos poucos você se condicionará a elas e a lei do amor governará a sua vida. Muito tem sido citada a frase: o homem é feito à imagem do Criador. Isso significa que nossa mente é a mente do Criador, pois só existe uma única mente. Nosso espírito é o espírito do Criador e nós nos criamos da mesma forma e pela mesma lei do Criador. Nossas experiências, circunstâncias, ambiente, condição física e financeira, vida social, etc. Isto é, o nosso mundo individual. Tudo é extraído de nossas próprias imagens mentais e feito inteiramente à nossa imagem. Afeição atrai afeição. Nosso mundo é um espelho que reflete para nós todo o nosso mundo interior de pensamentos, sentimentos, crenças e conversas íntimas. Se começamos a imaginar forças do mal trabalhando contra nós, ou azares perseguindo-nos, ou outras forças e outras pessoas trabalhando contra nós, provocaremos uma reação do nosso subconsciente no sentido de corresponder a essas imagens negativas e esses receios de nossa mente. Em consequência, começaremos a dizer que tudo está contra nós, que as estrelas, os espíritos ou os demônios nos perseguem. Em realidade, a ignorância é o único pecado. A dor não é uma punição, e sim a consequência da má utilização de nossa força interior. Voltemo-nos para a única verdade e compreendamos que só existe uma força espiritual que funciona através de nossos pensamentos e das imagens de nossa mente. Os problemas, os vexames e sofrimentos provém de nossas incursões pela senda do erro e do medo. Temos de nos voltar para o centro, para a presença do bem dentro de nós mesmos, afirmando agora mesmo a soberania e autoridade de nossa íntima força espiritual, que é o princípio de toda forma de vida. Clamemos por orientação, poder, apoio e paz, e essa força reagirá favoravelmente. E agora vou indicar como se pode definitiva e positivamente transmitir uma ideia ou imagem mental ao subconsciente. A mente objetiva ou consciência humana é pessoal e seletiva. Ela escolhe, seleciona, pesa, analisa, disseca e investiga, sendo capaz de raciocínio indutivo e dedutivo. A mente subjetiva ou subconsciente está sujeita à consciência, podendo ser considerada como sua serva. O subconsciente obedece às ordens do consciente, pois o consciente tem força, e essa força é o pensamento. Por trás do pensamento encontra-se a mente, o espírito, a essência. Ao serem focalizados e dirigidos, os pensamentos atingem níveis subjetivos, mas para isso necessitam um certo grau de intensidade. Intensidade consegue-se pela concentração. Concentrar-se é voltar-se para o centro e contemplar a força infinita que jaz dentro de si mesmo em feliz repouso. Para concentrar-se corretamente, é preciso imobilizar as engrenagens da mente e ingressar no estado mental de repouso e tranquilidade. Quando nos concentramos, reunimos nossos pensamentos e focalizamos toda a nossa atenção em nosso ideal, nosso objetivo.
Visamos então um ponto central, um ponto focal, para onde dirigimos toda a nossa atenção e devoção concentrada em nossa imagem mental. O processo da atenção focalizada é algo semelhante ao da lente de aumento ao focalizar os raios do Sol em um só ponto. Pensemos na diferença de efeito das vibrações esparsas do calor e das vibrações muitas vezes multiplicadas que emanam de um ponto focal. Os raios solares, focalizados pela lente de aumento, queimarão em segundos qualquer objeto para o qual sejam dirigidos. Da mesma forma, a atenção imobilizada de suas imagens mentais focalizadas ganhará intensidade multiplicada, gravando uma profunda e duradoura impressão na superfície sensível do seu subconsciente. Talvez seja necessário repetir uma determinada cena mental muitas vezes até conseguir impressionar o subconsciente. O segredo da impregnação do subconsciente, porém, é a manutenção contínua da imagem. Quando o medo ou a preocupação surgir durante o dia, podemos imediatamente voltar-nos para a imagem que formamos em nossa mente, cônscios de havermos posto em funcionamento uma lei psicológica definitiva, que trabalha a nosso favor na câmara escura do subconsciente. Ao tomarmos essa atitude, estaremos regando e adubando a semente que plantamos e, por conseguinte, acelerando o seu crescimento. O consciente humano é como uma máquina e o subconsciente é um motor. É preciso pôr o motor em funcionamento para que a máquina faça o seu trabalho. O consciente é, portanto, o dínamo que desperta a força do subconsciente. O primeiro passo para transmitir claramente o seu desejo, sua ideia ou sua imagem ao subconsciente é tranquilizar-se, imobilizar a atenção, ficar calmo e quieto. Essa atitude pacífica, tranquila e calma da mente evita a interferência de forças externas ou ideias falsas na absorção mental do seu ideal. Além disso, o estado de espírito tranquilo, passivo e receptivo reduz o esforço a um mínimo. O segundo passo é começar a imaginar a realidade daquilo que se deseja. Se quisermos vender nossa casa, por exemplo, devemos aplicar um método que eu relatei a alguns corretores que me consultaram e que eles aplicaram com excelentes resultados. Eu desejava vender minha casa e coloquei uma placa no jardim com os dizeres: proprietário vende. No dia seguinte, à hora de dormir, eu me perguntei: que é que você fará se vender a casa? E respondendo a minha própria pergunta, comecei a relatar. Eu retiraria aquela placa e a jogaria na garagem. Em minha imaginação, agarrei a estaca fincada no jardim, arranquei-a da terra, coloquei-a sobre os ombros, andei até a garagem e atirei-a ao chão, dizendo, brincando a placa: não preciso mais de ti. E o tempo todo senti a satisfação interior da ação, considerando-a como fato consumado. No dia seguinte, apareceu um interessado que me deu $1.000 de sinal, dizendo: pode arrancar sua placa. Vamos ao tabelião. Arranquei a placa imediatamente e levei-a para a garagem. A ação exterior estava apenas repetindo a interior. Isso não constitui nada de novo, pois a imagem imposta ao subconsciente sempre se projeta na tela objetiva de nossa vida. Este processo ou técnica é mais velho que a Bíblia. O que temos por dentro sempre se reflete para fora. A ação externa sempre se segue à ação íntima. Em certa época, fui contratado por uma grande organização como consultor espiritual. Através de meios fraudulentos, um grupo estava tentando apoderar-se de vastas regiões onde se situavam minas e outros interesses da organização. Perseguiam a organização com uma série de truques legais numa voraz tentativa de extrair-lhe algo sem nada oferecer em troca.
Conversando com o advogado da firma, convenci-o a dramatizar vividamente na sua imaginação, várias vezes por dia, a cena do presidente da organização, congratulando-o pela perfeita e harmoniosa solução encontrada para o caso. A proporção que ele fixava à imagem mental, por meio de sua contínua repetição, a inteligência subjetiva forneceu-lhe algumas ideias novas, que ele classificava como surgidas do ar. Seguindo essas novas ideias, muito cedo conseguiu ganho de causa no processo. Se uma pessoa tem uma promissória a vencer no banco sem possuir o dinheiro para resgatá-la, poderá aplicar esse princípio e, se o fizer com plena convicção, o subconsciente lhe fornecerá a quantia necessária. Não importa como, quanto, onde ou por que meios. A mente subjetiva possui meios que nós ignoramos e que se encontram além de nosso raciocínio. É um dos instrumentos de que o homem dispõe a fim de poder prover-se de tudo quanto for necessário ao seu bem-estar. Aquele que não possui o dinheiro para pagar um título pode imaginar-se depositando um cheque ou uma quantia em dinheiro no banco, isto é, imaginar-se entregando o dinheiro ao caixa. O importante é tornar-se intensamente interessado na imagem mental, tornando a ação imaginária real e natural. Quanto maior for o interesse de sua mente no drama imaginário, tanto maior a eficiência com que o ato imaginário se depositará no banco do subconsciente. A pessoa pode imaginar toda a cena de ir até o guichê do caixa do banco, dando-lhe cunho de veracidade que essa cena se concretize fisicamente. Há uma moça que frequenta regularmente minhas palestras matinais dos domingos. Por morar em um bairro afastado, tinha de tomar 3 conduções diferentes, viajando 1h30 para chegar ao nosso anfiteatro. Durante uma de minhas palestras, eu relatei o caso de um jovem que conseguiu um automóvel apenas desejando-o ardentemente com método. A moça foi para casa e iniciou a experiência que nos relatou na carta que, com sua permissão, publicamos parcialmente abaixo. Prezado Dr. Murphy, eis como recebi um Cadillac. Eu queria muito ter um carro para vir mais facilmente às suas palestras das terças e domingos. Em minha imaginação, comecei a passar por todo o processo de dirigir um automóvel na realidade. Fui a um salão de exposição de automóveis e pedi a um vendedor que me demonstrasse um Cadillac. Ele me levou para dar uma volta e eu mesma dirigi um pouco. Comecei a repetir que o Cadillac me pertencia, até convencer-me de que era verdade. Mantinha vívida a imagem mental de entrar no carro, dirigi-lo, sentir o estofo macio, etc. Isso durou mais de 2 semanas. No domingo passado, fui à sua palestra dirigindo o meu Cadillac. Faleceu um tio meu que morava em Inglewood, deixando-me o seu Cadillac, além de suas propriedades. Se você estiver neste momento pensando em como poderá pagar o título que vence no fim do mês, não se preocupe. Preocupar-se é o mesmo que estrangular. Pelo contrário, compenetre-se de que existe uma força íntima dentro de você que poderá proporcionar tudo o que for necessário quando você apelar para ela. Declare para si mesmo com sentimento e convicção: estou livre de débitos e a riqueza flui para mim em avalanches de abundância. Não cuide da forma pela qual os seus desejos serão satisfeitos. Com a inteligência subconsciente dirigindo seus passos, você fará tudo o que for óbvio e necessário, pois ela sabe o que é preciso para a realização de seus objetivos. Você pode ainda imaginar uma carta do banco informando-lhe a quitação de sua dívida. Rejubile-se com essa imagem e leia e releia essa carta imaginária em sua mente, até que ela se torne uma convicção. Convença-se imediatamente de que há uma força dentro de você mesmo que pode realizar tudo aquilo que você imagina e sente como verdadeiro.
Apenas sentar-se distraído, sonhar acordado ou imaginar as coisas que você gostaria de possuir não será bastante para atraí-las para você. É preciso que você tenha convicção e saiba que está pondo em funcionamento uma lei da mente, cônscio de sua força interior que concretizará seus desejos por meio do uso construtivo de sua mente. Saiba o que quer. O subconsciente desenvolverá a ideia quando você tiver um conceito nítido e definido daquilo que deseja possuir. Imagine claramente a realização do seu desejo quando quiser dar ao subconsciente matéria-prima para trabalhar. O subconsciente é o filme no qual a imagem é impressa. Ele revela a imagem e entrega-a pronta, em forma objetiva e material. A máquina fotográfica é você, imaginando conscientemente a realização do seu desejo através da atenção focalizada. Ao fazê-lo, em feliz estado de espírito, tranquilamente, a imagem é capturada na película sensível do subconsciente. Da mesma forma que na fotografia é preciso um tempo de exposição, que varia dependendo do seu temperamento, sua compreensão e intensidade de seus sentimentos. Importante é lembrar que não tem tanto valor o fator tempo quanto o fator qualidade de sua convicção e grau do seu sentimento. De forma geral, quanto mais focalizada e absorta estiver sua atenção, e quanto maior for o tempo de exposição, tanto mais perfeita será a resposta à sua convicção. Acredite que foi atendido e será atendido. Tudo aquilo que você desejar com convicção, acreditando haver alcançado, lhe será concedido. Acreditar é aceitar algo como verdadeiro ou agir como se o fosse. Se você mantiver esse estado de espírito, experimentará a felicidade de ver realizados todos os seus desejos. E assim finalizamos o capítulo 2 e iremos no próximo áudio para o capítulo 3. Tchau, tchau!